Oi, pessoal, tudo bem? Estamos mais em um podcast Inclusão em da Questão. Prazer, eu sou a Fer e estou muito feliz, sabe por quê? Porque a gente já está em mais de 1.270 inscritos. Então, larga o dedo aí, se inscreva no canal para a gente poder levar mais inclusão para todos. Com todos e por todos e tornar uma sociedade mais inclusiva. Quero agradecer a sua audiência, os seus feedbacks, os nossos patrocinadores, um grande beijo para eles, porque sem eles eu não estaria aqui levando esses conteúdos que são tão importantes. E hoje a gente vai conversar de um assunto que é muito pouco falado, mas ele precisa ser falado. A gente já conversou muito sobre autismo, sobre as coisas, e hoje a gente vai conversar sobre superdotação e altas habilidades. Uma sócia amiga minha que eu adoro, que quando eu venho aqui eu duro que a nossa amizade a gente já levou pra vida. Então hoje é uma conversa de comadre que você vai participar, tá bom? Então hoje a gente vai conversar sobre superdotação. Pode se apresentar, minha amiga linda do coração. Ó! É isso mesmo. Ai, é um prazer estar aqui de novo. Já tô em casa, tô com a minha best friend forever, minha BFF, e a gente vai falar de um assunto que eu adoro: altas habilidades e superdotação. Então, você pediu para me apresentar. Meu nome é Kátia, sou professora formada em pedagogia, psicopedagogia, especializada em educação especial e inclusiva, autismo, altas habilidades e superdotação. E mãe. E mãe, e esposa, e outras coisas. Outras coisas. Vocês nem sabem o quanto sua mulher trabalha pra caramba enquanto ela sabe. Ela tem um HD Imagina. de terabyte infinito. Imagina, hoje a gente vai tricotar. Hoje a gente vai tricotar. Que é o que eu ainda mais gosto de fazer, né? Adora. Aqui no WhatsApp, em qualquer lugar. Mas é interessante, né, Kátia? Porque é pouco falado, né, amor? De altas habilidades de superdotação. Sim. E eu lembro quando eu trabalhei, algum tempo atrás, já faz anos, na prefeitura, a gente tem uma demanda muito grande de superdotados e de altas habilidades, né? Sim. E é incrível, cara, como parece esses alunos, né? E é pouco falado, né, amor? Vamos falar. É muito pouco falado, né? Sim, hoje a gente vai explorar um pouquinho esse assunto, esclarecer, desfazer mitos. E tem muito. E eu lembro, pessoal, que na época que eu aprendi a fazer, né, ver quem era e quem não era, cara, é uma demanda bem grande. Uhum. Se naquela época já era bastante, hoje a demanda vai ser maior ainda. Sempre existiram, né, Fer? É que dentro da educação especial, os habilidosos, os superdotados, fazem parte do público atendido pela educação especial também. Mas dentro da educação especial, a gente acaba, talvez em função da necessidade, a gente acaba voltando os olhos para as deficiências, mais do que para altas habilidades e superdotação. Inclusive em formação também. Né? Existe maior demanda para a formação de profissionais na área em que vai trabalhar com pessoas com deficiência do que altas habilidades e superdotação. Mas eles também são um público contemplado pela educação especial e eles precisam ser vistos e precisam de um trabalho específico também. E por que eles estão nessa questão do público de educação especial? Porque são todos diferentes. São todos aqueles que necessitam de especificidades da educação. Então, entram as pessoas que saem do padrão, vamos dizer assim. As pessoas com deficiência, com transtornos, no caso o autismo, que legalmente também é visto como deficiência, e altas habilidades e superdotação. O que eu aprendi, aí você vai me corrigindo e a gente vai conversando, é que na educação especial ele entra como uma suplementação. Ele necessita de suplementação, isso, exatamente. Explica um pouquinho isso pra gente, Kátia. Os alunos que têm deficiências precisam de complementação. Então, a gente precisa trabalhar as singularidades e levar em consideração as características dessas pessoas.
Altas habilidades e superdotação, eles precisam de suplementação, eles precisam de mais do que aquilo que é fornecido. Então, tanto um grupo quanto o outro saem do padrão. E a gente precisa enxergar de forma singular. Por isso entram na educação especial. Tá aqui, tá? Por isso eles entram na educação especial, porque aquilo que eles aprendem não é suficiente, né? Eles exigem mais. Exigem mais. Exigem mais. E o que é um superdotado? Então, pergunta excelente, porque a gente já começa a fazer diferenciação. As pessoas entendem muitas vezes que superdotação e altas habilidades são sinônimos. Porque em toda a literatura, inclusive... Tem diferença? Tem, bastante. Inclusive nas leis. Inclusive nas leis você vai ver escrito altas habilidades barra superdotação. AH barra SD. Não são a mesma coisa. Olha, eu vou vender aqui. Não são a mesma coisa. Na verdade... os estudiosos da área entendem que esses termos não apresentam de fato quem são, não definem de fato o fenômeno. Ainda nós temos estudiosos que discordam desses termos. Superdotação, por exemplo, é um termo que a maioria dos estudiosos discorda, porque ficou preso àquele estereótipo do pequeno gênio, né? Aí você imagina a imagem dele, que a gente está acostumado a ver em televisão, em filme, em meme, qual é? Aquele menininho todo penteadinho, com o cabelinho repartidinho no meio, com um óculos enorme, né? Com uma gravatinha borboleta, uma camisa xadrezinha. Tipo chefinho. E a gente fica preso nisso. E isso começou a aumentar mesmo a mistificação em cima dessa condição. Então, a maioria dos estudiosos discorda dessas definições, mas é o que nós temos hoje. Então, para a gente entender quem é quem. Superdotação, a pessoa nasce superdotada, é um fenômeno que tem a ver com a genética, e ela tem uma capacidade intelectual muito maior do que a média. Ela tem uma velocidade de processamento maior, uma capacidade de aprendizagem maior e mais rápida. Ela tem um QI mais alto. Então, ela recebe essa informação genética. Também existe a informação do meio em que ela vive, mas é alguém que nasce com um potencial intelectual muito acima da média. Isso é a superdotação. Isso é a superdotação. Altas habilidades, o próprio nome fala, habilidade. Habilidade é aquilo que você aprende com treino, aprende fazendo. Então, você vai ver que existem pessoas que são extremamente habilidosas em algumas áreas, não são habilidosas em outras. E se você faz um teste de QI, muitos dos habilidosos têm um QI mediano. Numericamente, nem sempre eles têm um QI elevado. Tem um QI mediano, mas tem um talento. Então, quando você fala de altas habilidades, você está falando de talento. Quando você fala de superdotação, você está falando de potência. A superdotação é algo que permite com que o indivíduo aprenda muito mais em menos tempo, muito mais rápido, e a maioria das coisas às quais ele se dedica vai dar certo. Não necessariamente ele vai ter um talento específico para alguma coisa, porque é um campo muito amplo, você está falando de inteligência. Então, tudo aquilo, como ele tem um QI alto, tudo aquilo que ele se dispuser a aprender vai funcionar, vai dar certo, porque ele tem uma potencialidade intelectual maior. Peraí, mas aí eu vou falar pra você o que eu aprendi, aí a gente conversa aqui então. Porque eu aprendi que o superdotado não precisa ser bom em tudo, correto? Ou não? Existe a confusão com as altas habilidades. É aí o ponto. Então, vamos lá. É aí o ponto. Vamos lá, então. Inclusive, a doutora Ouzeni Ribeiro, que é uma autoridade na área desse estudo, né, de altas habilidades e superdotação. Bota na roda. Ela é uma autoridade. Eu recentemente vi uma entrevista em que ela deu, em que eu achei bastante interessante a consideração que ela fez. Ela colocou, por exemplo, a teoria das múltiplas inteligências, do Gardner. Do Gardner. Isso. Ela e outros estudiosos
entendem que é uma teoria benéfica, sim. No entanto, fala coloca o nome inteligência. E isso pode causar certa confusão, porque quando você fala de inteligência interpessoal, inteligência linguística, você não está falando de inteligências, você está falando de habilidades. Então, essa simbiose que se faz entre superdotação e altas habilidades, a gente vê o quanto gera de percepção e muitas vezes equivocada. A superdotação, imagina que você tem uma Ferrari. Tá. É uma potência aquele motor. Ela é capaz de andar em velocidades altíssimas. E ela vai ter um desempenho altíssimo naquilo que você colocar essa Ferrari para fazer. Então, tá tudo. Agora, é diferente das altas habilidades. Eu posso ter, por exemplo, habilidade em oratória. Eu falo super bem, porque é um talento meu, né? Igual eu faço poesia. Exato, é um talento meu, ou música, ou poesia. É uma outra habilidade. Né? Exato, é um talento que você tem, um gosto que você tem também por aquilo e o treino daquilo. Então você está constantemente, como você gosta muito da poesia, por exemplo, você está constantemente em contato. E você está aprendendo mais. E você vai se especializando cada vez mais. Mas isso exige de você dedicação. Não que para o superdotado não haja a necessidade de dedicação, mas ela é menor. Ela é uma dedicação menor, em menos tempo, porque ele pega mais e que gera um aprendizado mais amplo. A gente está falando de uma competência intelectual e não de uma habilidade específica. Porque é bom te falar isso porque eu aprendi assim. Eu aprendi na faculdade, até onde eu li, eu aprendi assim. Que um superdotado não precisa ser superdotado em tudo, entendeu? Pelo menos foi o que eu aprendi. Aí a gente conversa. Que dificilmente um superdotado é bom em tudo. E ele pega mais ou menos uma área, tipo, igual o Gardner, ele pega uma área e aí ele faz, ele deslancha, entendeu? Isso são as altas habilidades. Entendeu? É isso. A gente vai se aprimorando nos estudos. Então, os estudos mais recentes tratam dessa forma. Porque uma pessoa que tem um QI, se considera superdotação, um QI acima de 130. É claro que você não vai considerar só o teste psicométrico. Você precisa de uma série de outras informações também, né? Não é só isso, mas isso é uma parte importante. Então, um QI de um superdotado começa com 130 nos testes atuais. Uma pessoa com... O nosso QI mediano do brasileiro está aí em torno de 100, 110. Uma pessoa com 100, 110 é capaz de dar conta da própria vida. De ser autônoma, de desenvolver as coisas que ela gosta, enfim, ela é capaz. Uma pessoa com um QI mais alto do que isso, ela é ainda mais capaz, porque ela vai fazer isso em menos tempo. Então, aquilo que um aluno de um QI mediano leva 1 mês para aprender, talvez o superdotado, pela velocidade de processamento que ele tem, ele vai levar 1 semana. Ou talvez menos. Tanto história quanto mecânica, qualquer coisa. Legal, qualquer coisa. Aí entra o gosto pessoal. Né? Então, de repente, você tem um superdotado lá que ele acaba se destacando muito, sei lá, em física, em química, porque ele gosta muito. Mas, se entra um assunto novo e ele se dispõe... Ele não gosta muito, ele não vai ser Mas se ele se dispuser a estudar, ele vai. Entende? Então, assim, se ele se dispuser a fazer, ele vai. E, geralmente, superdotados, eles se sentem muito desafiados a qualquer coisa, em qualquer campo. Porque aprender, para eles, é um combustível. Então, assim, não esgota nunca. Aprendi isso, a partir disso eu crio novas ideias para buscar novas respostas. E a coisa vai caminhando e realmente não tem fim. Quando você encontra uma pessoa... superdotada, que tem esse potencial intelectual elevado, normalmente é uma pessoa que você conversa sobre qualquer assunto
e ela domina qualquer assunto. E ela vai gostar e vai querer aprender mais e vai gostar. Sim, sim. E aí tu Sim. fica uma semana senta com você e conversa e dá uma aula, né? É diferente das altas habilidades. Altas habilidades, você tem um talento para aquilo, você entra em contato e pelo gosto você treina. Você tem, por exemplo, muitos atletas que têm altas habilidades para o esporte. Verdade. E que, de repente, na escola nem foram tão bons alunos assim. Aham. Mas que na quadra fazem Então, coisas impressionantes. Olha aí para a Olimpíada. Exato, O exato. Brasil tá... Então, altas habilidades... Imagina quanto tem lá, então, né? Deve ser um nível muito alto de altas habilidades lá na... Altas habilidades assim, muito nítida, né? A alta habilidade daquele indivíduo para o esporte. Pode ser que eu tenha poesia, então, na caixa. Sim, pode ser. Alta habilidade para a música. São pessoas que se destacam em determinados campos específicos. Então, se destacam grandes escritores, pintores, músicos. Essas pessoas podem também ser superdotadas? Podem, a gente teria que avaliar. E aí, para avaliar, você precisa de vários componentes. E aí, como é que é a avaliação? É uma avaliação multi, né? Porque você tem o tradicional teste de QI, que falam, né? Avaliação neuropsicológica, que vai verificar essa capacidade em números, mas a gente não pode ficar muito preso nisso, porque, por exemplo, de repente você tem uma capacidade enorme e uma habilidade enorme de liderança. Isso não vai aparecer ali numericamente. No teste, o que aparece são os seus talentos, as suas habilidades, muito mais para as áreas acadêmicas. Então, você tem aquele que se destaca na área acadêmica, que é aquele que vai bem na escola, em todas as disciplinas, em tudo aquilo que ele se dispõe a fazer, ele vai muito bem. Não só muito bem. Ele chama muita atenção. Ele vai além. Ele vai além daquilo que nós chamamos de... É um bom aluno. Ele vai além. Então, você tem esse, né? Que é aquele que tem um talento muito maior, uma dedicação muito maior para a área acadêmica. Você tem aqueles que são executivos, criativos. Então, existem vários campos. E aí, a gente soma essa avaliação neuropsicológica com toda a produção dele, portfólio na escola, as atividades que ele desempenha, as coisas que ele fala, a observação que a família faz. Não tem um CID. Não é uma coisa que um médico vai detectar. Não é metrificado. Não é. Então, você precisa juntar várias informações, né? A primeira coisa na escola, que geralmente eu falo para os professores, você tem um aluno que se destaca, talvez você não saiba, talvez ele não tenha uma área específica de destaque. Acontece com muito superdotado, por exemplo. Você tem lá, eu conheci dias atrás um menininho de 9 anos que tem um QI de 150. Eita caramba! 150. Você pergunta para a família, mas e aí, o que ele gosta? Onde ele se destaca? Não tem uma área específica. Ele gosta de várias coisas. Não tem uma área específica. Tudo aquilo que ele se dedica a fazer, ele faz. E ele tem bons resultados. Mas ele não tem uma área específica. Ele se destaca de uma forma geral. Por quê? Porque ele aprende mais rápido que os outros. Porque enquanto os outros ainda estão tentando entender, ele já entendeu. É a Ferrari. Ele já entendeu e ele está fazendo novos questionamentos. Exato. Exato. E isso é um problema. Porque a gente pensa, nossa, superdotado, né? A gente cria uma coisa na cabeça que ser superdotado é uma coisa maravilhosa. Não é. E assim como pessoas com deficiência têm suas dificuldades, o superdotado também tem. É muito difícil para ele. Ele é muito intenso. Tudo no superdotado é com maior intensidade. Por quê? E é muito comum a gente ver pessoas superdotadas que têm muita depressão. Não é uma regra, tá? Mas é comum. Até que se feche o diagnóstico. Tem depressão, tem outras comorbidades. E por quê? A pessoa tem uma inteligência acima da média. Ela é capaz de fazer análise crítica de situações. Então, você é superdotada, você olha para as situações em volta de você, você analisa aquilo e você faz projeções. Você tem um raciocínio lógico
Bom, então se isso acontecer, não vai dar certo porque vai acontecer tal coisa depois. Aí você tenta avisar as pessoas. Olha, isso aí não vai funcionar. Não, não. Oh, mas você é chato, hein? Mas você é chato, você é... Sabe? Então, essa pessoa se angustia, porque ela vê coisas pela lógica, né? Não tem nada de místico nisso. É pela lógica. Ela percebe coisas que a gente, né, que não é superdotado, demora um pouco mais para perceber. E ela acaba sendo vista como alguém muito diferente, inconveniente, como alguém que... às vezes quer se exibir demais. Quer aparecer. A pessoa não consegue encontrar pares para conversar. Não tem o que conversar. Não tem. Muito além. Não tem. Eu conheci uma menina, ela tinha dupla excepcionalidade. Ela era superdotada e uma adolescente. E autista também. E conversando com ela na escola, ela falava que ela só gostava de conversar com os professores. Porque eram mais velhos. Ela era uma adolescente. Os professores, mas ela sabia que ela atrapalhava os professores, porque ela queria conversar com eles no intervalo, e eles queriam dar um tempinho ali, tomar um café, né? Não era o horário, e ela sabia, ela disse isso pra mim, eu sei que eu atrapalho, eu sei que eu incomodo, mas eu não consigo ter amigos na minha sala, na minha turma. É muito alto. Ela falou assim pra mim, isso eu não vou esquecer, ela falou, eu não gosto de futebol, eu não gosto de astrologia. Eu gosto muito de astronomia. Mas na minha idade, ela tinha 15 anos. Na minha idade, ninguém quer saber de astronomia. Mas as pessoas gostam de futebol, música sertaneja e de astrologia na minha idade. Então eu resolvi entrar nesse mundo e aprender um pouco sobre isso. Essa menina resolveu assistir todo dia o Globo Esporte. Ela já sabia muito mais dos esportes e de esportes que os outros nem sabiam. Ela aprendeu muito rápido. E começou a fazer pesquisas, inclusive de astrologia, que ela não gostava, não acreditava. Mas ela falou, eu vou estudar isso, que é para eu poder ter o que falar com os meus amigos. Acontece que ela não fica no raso. Imagina o esforço dela. Exato. Ela não fica no raso. Se ela resolveu que ela ia aprender sobre astrologia, ela foi... muito fundo. E na hora de conversar com a turminha, com a molecada, como é que conversa? Eles ficam no raso e ela quer aprofundar e eles não têm paciência. Não tem, porque eles mudam de assunto. O nível dela de assunto é muito Entendeu? alto. Então, assim, isso causa sofrimento. Porque ela não é da superfície, ela é da profundidade. Exato. Ela resolveu, vou estudar isso, em uma semana ela já sabia dar aula sobre aquele assunto e com uma profundidade que a maioria não tem, porque é o senso comum, a gente sabe alguma coisa, né? Vai saber realmente quem se dispõe a estudar a respeito. E ela falou desse jeito pra mim, ela falou, Kátia, você não tem noção do esforço que eu faço pra estudar coisas que eu não gosto. Coisas que eu não acredito. Mas para ser amiga de alguém. E mesmo assim eu não consigo. Mesmo assim eles não me toleram. É muito triste. É muito triste. Então é uma inadequação. Ela não tem um prejuízo, ela tem uma inadequação e essa inadequação gera prejuízos emocionais e sociais. Poxa, o negócio, eu me sinto um pouco como ela, porque e quem conversa de poesia? Conversa de poesia. E aí a gente começa a entender que aquela coisa de os opostos se atraem é até a página 2. Sim. Até a página 2. Porque, na verdade, o que nos atrai nas pessoas é a semelhança. É a semelhança. Então, você vê grupos unidos e falando a respeito de um assunto, e aquilo é muito interessante, todos gostam daquele assunto. É a semelhança. O oposto, ele pode até ser interessante num primeiro momento, mas para convivência, você quer o semelhante, né? Você procura o semelhante. Isso acontece nos relacionamentos amorosos, né? O oposto, olha, né? Ele até desperta um interesse, uma curiosidade. Mas se você assume um relacionamento sério e a pessoa é o seu oposto, não vai funcionar. Não dá liga. Você tem que ter assunto com essa pessoa. Tem que ter né? assunto. Exatamente. Porque eu me sinto muito sozinha. Não pela minha deficiência, que eu não vou jogar tudo na minha deficiência. Não é isso, não.
mas porque eu consegui outras coisas. Entendeu? E aí eu digo, quem que gosta de poesia hoje? Entendeu? Então eu tenho que ter vários poetas. Se tudo você achar poetas aí pra conversar. Então é complicado. Eu entendo, a gente sofre. Sofre. A gente sofre. A gente Sofre. E isso para o habilidoso, né, aquele que tem altas habilidades, ele ainda consegue transitar, porque ele tem áreas de destaque, né? E áreas em que ele não se destaca e que ele fica na superfície. Então, ele ainda consegue mais ou menos conviver. Agora, o superdotado, ele sofre muito mais. Muito. Né? E é uma pessoa intensa em tudo. Nos sentimentos, nas percepções, né? É tudo muito grande. Mas eu acho que para altas habilidades também é muito. Para aquilo que ela tem destaque, né? Para aquilo que ela tem destaque. Para aquilo que não tem, acho que ela ainda consegue transitar. Na verdade, toda condição diferente do padrão causa inadequações. Causa inadequações. Sai do padrão, você tá meio E a gente precisa conviver com essas inadequações. Isso é muito difícil. É difícil tanto para o indivíduo quanto para quem está em volta. E aí os pais ficam muito preocupados. Aí existe aquela coisa, mas eu posso acelerar de série. Então, e aí, como é que faz? Então, como é que faz? Se ele tem que ser adolescente ainda, se ele tem que ser criança, mas o QI dele é muito elevado. Como é que faz? Então, a doutora Ozeni Ribeiro usou uma expressão uma vez também. Ela disse que o superdotado é uma pessoa que... Não, um livro pra ler dela, depois me indica. Te indico. Mas o pessoal aí quiser procurar, é doutora Ozeni Ribeiro. Ozeni Ribeiro. Isso. Grande estudiosa do assunto. Mas aqui em Rio Preto nós temos também, depois eu vou falar a respeito dos trabalhos que a gente tem aqui de altas habilidades. Vamos lá. São muito interessantes. A gente tem um serviço muito bom aqui. Ela disse assim que o superdotado é alguém que já nasce velho. Eu não estou aqui diminuindo ninguém, né? Mas assim, usando o termo que ela usou, talvez para ilustrar melhor. Ele é uma criança, mas ele tem uma cabeça... Uma cabeça não em termos de maturidade, intelectualmente falando, tá? Tem um intelecto muito avançado e preocupações muito avançadas para a própria idade, muitas vezes. E aí você vê, é muito comum você ver superdotados que transitam entre decisões muito profundas, muito sérias, decisões que um adulto tomaria, mas tendo reações infantis. Também diante de outras questões. Por causa da idade. Fica lá e cá. Fica lá e cá. Ele não encontra lugar. Ele não encontra lugar. Não encontra pertencimento. Exato. E isso é muito complicado. É 880. Exato. Né? Tem hora que ele reage de forma infantilizada e aí as pessoas falam, nossa, mas não esperava isso de você, né? Ou ele reage de uma forma muito aprofundada e as pessoas, olha, né, que coisa. Então tem essa disparidade. Então é interessante porque você falou o que eu achava que era, mas não é, que tem diferença entre isso o mito e as confusões que o pessoal faz. Sim. Então você já falou aqui que superdotado é um e habilidoso é outro. Isso. Tem mais alguma coisa de mito e confusão que o pessoal faz? As pessoas acham que aí tanto um quanto o outro, porque no senso comum as pessoas acham que são sinônimos, né? Altas habilidades e superdotação. As pessoas acham que são sinônimos. Não são, mas as pessoas costumam achar que esses indivíduos não precisam de ninguém para ensinar. Que eles conseguem caminhar sozinhos. Muitos são autodidatas, sim. Muitos são. Mas em algum momento houve um estímulo. Tem que ter um estímulo. E o talento, a rapidez, né, a capacidade intelectual, todas essas características fazem com que aquela pessoa aprenda muito rápido e alcance. Vai, né? Sim. Mas inicia de algum lugar. Isso inicia de algum lugar. Então, isso é um mito. Porque
alguns professores, às vezes, falam, como que eu vou ensinar? O fulano é superdotado, ele sabe mais que eu. Sabe o quê mais que você? Né? Perfeito. O que é que ele sabe mais do que você? Perfeito. Ele aprende mais rápido do que você. Mas você, professor, também aprende. E você, professor, tem a experiência de vida que essa criança, esse adolescente não tem. Então, é o diamante bruto que você precisa conduzir e lapidar. Ele precisa de condução. Ele precisa de orientação. O que ele faz com todo esse potencial? Perfeito. Para onde eu caminho com essa criança que tem um potencial tão grande? É o adulto, é o professor, é a família que vão dar a estrada. Isso, que vão dar a estrada para que ele percorra. Ele ainda é uma criança, ele ainda é um adolescente, ele ainda depende de decisões de pessoas mais velhas. Né? Então, isso é um mito também. Não, ele se vira sozinho, não precisa de mim para nada. Não. Precisa. Todo ser humano precisa de outro ser humano. Né? Ninguém é uma ilha. Nós precisamos das pessoas. E com eles, a mesma coisa. Né? Então, acho que esses são os principais mitos. Né? O de que ele não precisa de ninguém. O de que ele vai ser sempre excelente, maravilhoso em tudo. Acho que são os principais. Porque foi o que eu aprendi, que tinha que ser excelente tudo, e muitas vezes não é. Aquilo, como você falou, aquilo que ele se propõe, que ele quer, que ele se sente desafiado, ele vai. O superdotado com esse potencial, ele vai. Aquilo que ele fizer vai funcionar, vai dar certo, porque ele tem potencial para isso, né? Diferente do habilidoso, que aí sim vai ter campos de destaque. É uma área que ele gosta mais. E tem talento, né, para aquilo. E às vezes é um talento que vem da família, às vezes adquirido, enfim. E ele vai se dedicar e ele vai acabar se tornando uma referência, mas porque ele aprendeu e se dedica muito. O superdotado, ele se dedica menos. Menos tempo. E ele aprende mais rápido. É menos curto, né? Sim, para ele tudo é mais rápido. Ficou claro. Mais rápido e mais profundo, né? O habilidoso, ele vai acabar dominando muito aquele assunto porque é o talento dele, porque ele gosta daquilo, porque ele se dedica, ele vai virar um expert naquilo. E aí é que a gente confunde. Será que ele tem altas habilidades ou será que ele tem superdotação? Então, os diagnósticos para saber se é um ou se é outro são diferentes, então. Se a gente fizer uma investigação, muito aprofundada, sim. Mas como a literatura, como a própria legislação trabalha com os dois termos, você vai ver na conclusão de uma avaliação neuropsicológica, por exemplo, que o fulano apresenta características de altas habilidades / superdotação. E aí você vai ver numericamente o QI dele. Era isso que eu fazia. Eu via a quantidade de número que dava ali nos negócios, tanto da criatividade, tanto da liderança, tanto da comunicação, entendeu? Isso. Eu fazia isso, cara. Para levantar os campos de habilidade. Para levantar os campos de habilidade. Aí se dava um pouquinho mais. Tipo, passou ali, vamos supor, aqui é só um exemplo. Passou de 40, ele tem essa habilidade pra ser, entendeu? Sim, sim. Era isso que eu fazia, essas coisas que eu fazia. Até a gente fazia com lápis de cor. Pra pintar onde ele era mais habilidoso. Ele fazia a contagem. Isso aí. Eu adorava isso, cara. É muito legal. Gostoso. E o mais importante, eu acho, é que realmente as escolas tenham um olhar para isso. Porque qual é a tendência? Como as pessoas com deficiência às vezes geram maior preocupação, é muito rápido o olhar do professor para aquele aluno que tem determinado comprometimento. Agora, o aluno que vai bem, o que ele pensa? Que bom, ele vai bem, ele não precisa de mim. Então, vamos embora, vamos tocar o bonde. E aí ele acaba se dedicando mais àqueles que têm deficiência do que àquele que, teoricamente,
sabe muito. Só que daí ele acaba se desinteressando, ficando Exatamente. triste, excluído, e ali o que está acontecendo? Isso, exatamente. Aham. E aí você vê, então, muitos superdotados que também são hiperativos, que Aham. terminam muito rápido o que é para fazer, e Aham. aí eles já começam com problema de disciplina na sala. Porque quer Você conversar, vê aham. aqueles que não querem fazer nada, não tem motivação para fazer nada do que é proposto, porque aquilo para ele já tá tão batido, aquilo para ele já tá tão repetitivo. Ele não tem motivação, ele não tem paciência para esperar os outros, e aquilo vai ficando para ele um fardo, né? E aí você falou, a gente tinha falado antes e eu acabei não falando sobre o adiantamento de série. Nós temos uma resolução aqui no estado de São Paulo, resolução 81, que fala a respeito do avanço de série. Isso. Não é uma coisa simples. Tá. Então, a gente costuma ver filme americano, que aí você vê o menininho de 12 anos na universidade, né? Perfeito. Isso é filme, você não vai ver isso na realidade, não aqui no Brasil, graças a Deus, porque um menininho de 12 anos na universidade, né, é muito Porque discrepante. é minha preocupação, cara. É muito discrepante. Então, assim, aqui, a criança que apresenta destaque, que apresenta realmente muita diferença das outras da mesma idade com relação à aprendizagem, com relação às habilidades, ao raciocínio lógico, potencial intelectual e tal, geralmente a família busca as respostas com relação à potencialidade dessa criança, com relação à inteligência, às habilidades. Geralmente a família vai investigar, porque isso começa a preocupar a própria família. E quando a escola, a família notam que se destaca, eles pensam, vamos adiantar a série, porque aqui já ficou muito pouco para ele. Tá muito raso. O que a legislação coloca? Primeiro deve haver suplementação. Então, se eu tenho um aluno na minha sala de aula, que eu percebo que ele está além dos outros, seja num campo específico ou seja no geral, como é o superdotado. Se eu percebo que ele vai além dos outros, primeiro eu preciso afinar o meu olhar para que ele não fique só naquele campo do bom aluno. É um aluno de bom rendimento. Tá, ele é de bom rendimento ou ele está acima do que eu acho que é bom rendimento? Eu preciso olhar para isso. E alguns professores têm essa dificuldade. Porque eles de ter isso, porque eles pensam, não, mas o fulano superdotado, como assim? Ele não faz nada, não tem registro no caderno dele, não copia nada, não faz nada, não trabalha, como assim ele é superdotado? Ele tem formas de agir. Você vai ter superdotado que não escreve absolutamente nada, mas que se você perguntar, ele sabe tudo, ele te dá a aula. Na prova ali, ele vai tirar um 10 legal. Tudo. Você tem superdotado que é apático, você tem superdotado que é terrível em termos de disciplina. Você tem todo tipo. Então, isso não pode mascarar, isso não pode ser uma cortina diante dos teus olhos. Você precisa, enquanto professor, observar se de fato ele se destaca, se ele é criativo, se ele tem persistência naquela tarefa, que são características trazidas aí pelo Renzulli, que é um outro autor que fala bastante a respeito de altas habilidades de superdotação. Então, você precisa afinar esse olhar. Muito bem, a família entende isso, a escola entende isso, realmente ele está acima do que se espera. O que nós vamos fazer? Primeira coisa, suplementar. Mesmo que não tenha nenhum teste feito. Se na minha sala eu percebo que o aluno pode fazer mais, eu já posso oferecer mais, independente de ter os testes. Assim como eu percebo que o meu aluno, com alguma questão de defasagem, eu posso, por mim mesma, adaptar currículos e recuar em objetivos, para este indivíduo, que às vezes ainda não tem um diagnóstico, eu percebo que ele está além, eu ofereço mais. Suplementação. E vou oferecendo, então a primeira medida é suplementar. Se a família vai atrás e realmente é confirmado que ele tem mesmo um avanço, seja como altas habilidades ou superdotação, se estuda a possibilidade do avanço de série. No entanto, essa resolução 81, que é estadual,
ela tem um termo que às vezes dificulta, porque ela coloca assim, que a escola precisa comprovar que já não há mais alternativa para aquela criança naquela série. Que tudo que era para ser feito foi feito. Como é que você diz que tudo já foi feito? Que tudo é esse? Né? Não há mais o que fazer com essa criança. Eu não posso mais oferecer nada para ela porque ela já deu conta de tudo. Que tudo? Que tudo. Ela está no 7º ano, mas ela já aprendeu coisas que pertencem ao currículo do 1º ano do ensino médio, do 2º? Não, ela não aprendeu, então eu vou oferecer isso para ela. Então, eu tô fazendo uma comparação bem distante para entender que não existe um tudo. Como é que é tudo? A gente morre aprendendo, né? Todos os dias a gente aprende uma coisa nova. Então, assim, como é que eu esgotei as possibilidades? Então, esgotadas as possibilidades, aí se justifica o avanço de série. Como assim esgotadas as possibilidades? Elas não se esgotam. Não. Então, a gente tem essa questão aí na legislação que não ajuda muito, né? Mas... existe a possibilidade, e aí família, escola, a Secretaria da Educação precisam entender da mesma forma aquela criança. Essa criança precisa comprovar por avaliações psicológicas, emocionais, que além do conhecimento dela e da capacidade intelectual, ela também tem condições emocionais de ser adiantada. Ela também precisa apresentar essa avaliação psicológica. Isso é o que a lei determina, né? Que sejam apresentadas as provas, vamos dizer assim, de que além do alto potencial intelectual, ela tem maturidade. Porque me preocupa muito esse negócio da maturidade, porque pega uma criança de 12 anos, que ainda tem muito para viver, e coloca ela lá no 3º colegial, vamos supor assim, que o pessoal já tá mais... Cara, E lá, ela também vai ficar inadequada. Por quê? Porque lá é a história de colocar um menininho de 12 anos na universidade. Entendeu? Você coloca um menininho de 12 anos na universidade, quem vai dar atenção pra ele ali? Entendeu? Porque pros adultos, ele é uma criança de 12 anos. Ele é uma criança de 12 anos. Nossa, mas ele é brilhante. Ele é brilhante, mas ele é uma criança de 12 anos. Eu, que tenho 18, 20, vou fazer o quê com uma criança de 12 anos? É um sofrimento. Não é? Então, o nosso avanço, ele pode ser de até 2 anos, no máximo. Ah, tá. Só Tá? Comprovando tudo isso, né? Comprovando todas esses aspectos de que tem um avanço intelectual, de que tem um preparo emocional, de que ainda assim o avanço não é distante. É de 2 anos. Que bom. E quando existe, então, um consenso, a escola pode, sim, fazer a matrícula dessa criança na série superior. Aí, por falar sério, não, mas ele pode ficar, mesmo com 2 anos, ele pode ficar entedioso, mas aí entra a suplementação. Sim, a suplementação é a primeira coisa. Porque não tem como. A suplementação é a primeira coisa. E para os pais que se preocupam, ou mesmo para aquela criança que não tem maturidade para ser adiantada, o que é que vai fazer diferença na vida dela? A suplementação. A suplementação e o AEE, que é o atendimento educacional especializado, voltado para... que aí entra a suplementação e no AEE também, né? Também. A escola e o AEE, Isso, né? Exato. Em sala regular e no AEE. E aí a gente entra num trabalho muito bonito que existe aqui em Rio Preto, do CEDET, que você conhece. Do CEDET, né? lá. Isso. Tem um trabalho muito bonito com relação a esse aspecto, né? É o Centro de Desenvolvimento de Talentos. Então, as crianças são observadas, né, no ensino fundamental 1, e aquelas que se destacam são convidadas a participar desse trabalho. E ali elas são expostas a diversos estímulos, os mais variados, porque muitas chegam lá sem ter um campo de destaque definido. E ali, tendo contato com vários universos, então a música, idiomas, a dança, até culinária, tantas coisas, ela acaba partindo para experimentação e definindo aquilo que ela gosta. E é legal que aí vai em grupos, né? Esse grupo gosta de uma coisa, esse grupo vai em outra. Mas é legal porque nos horários, a maior parte se cruza ali. É muito legal. É muito interessante. É muito legal. Legal o trabalho. Eu, quando fazia essa questão do diagnóstico
escola, eu amava. É muito muito bom. O gostoso. trabalho do SEDET é maravilhoso. E nós temos na Unesp a RAIS, que é a Rede de Apoio Integral ao Superdotado. Aham. É desenvolvido ali também um trabalho com... aí é num âmbito mais familiar, Aham. né? É maior um pouco esse trabalho. Aham. Eles têm ali psicólogas, eles têm profissionais que recebem a família do superdotado Aham. e colocam esses superdotados em contato. Então, existem campeonatos de xadrez, Aham. existem encontros, Pra poder- existem conversas para que eles se conheçam. pra ter O grupo social, grupo social. né? E os pais também. Os pais participam de grupos em que eles recebem orientações, em que eles se aproximam, em que eles conversam. Então, é um trabalho muito bonito Cara, também. eu acho que se eu fosse menor, eu ia lá participar também. Então, vai lá, faz os testes, quem sabe? Muito consigo conversar. Não é? Gosto de poesia. É muito. Aqui em Rio Preto, a gente tem esses dois trabalhos. E é importante que tenha, porque essas pessoas existem. Né? É importante que elas sejam acolhidas também. E é importante que a gente fale a respeito destes fenômenos, porque eles não são raros, como se pensa. Não, tem muita É gente. muito raro. Não é muito Não, raro. tem muita gente. Altas habilidades você tem num número muito maior do que superdotado, mas você tem os superdotados, né? Eu não disse, eu conheci um menininho que tem um QI de 150 com 9 anos, né? Então, a gente precisa ver que essas crianças existem, não classificar pelo mínimo. É um bom aluno, é um aluno de bom rendimento. É só isso? Porque o aluno de bom rendimento é um aluno que está na média. Mas ele se destaca em alguma coisa específica ou de uma forma geral. Como é o lidar dele com todo esse processo de aprendizagem, né? A gente precisa afinar nosso olhar, os professores precisam estudar mais também a respeito disso. E dos pais também, que cobram muito eles também, porque são muito bons, então querem avançar demais também, né? Aí existe também aquela expectativa de algumas famílias, né? A gente tem as duas questões. Você tem famílias de superdotado que não querem que ele seja tratado como diferente. Meu filho é superdotado, mas nem fico falando isso pra ninguém, porque eu quero que ele seja igual a todo mundo. Então, tem alguns que têm certo receio e o contrário. Tem aqueles, meu filho é superdotado, então ele tem que ser perfeito em tudo. Não. E aí se colocam todas as expectativas, às vezes aquelas que os próprios pais têm com relação a si, não conseguiram cumprir, projetam em cima daquela criança. É uma perfeição absoluta. A gente não pode ser extremista, nem com uma coisa nem com outra. Nem 80. A gente tem que ser realista. Qual é a condição? A condição é essa. Então, vamos trabalhar com consciência, com sabedoria, dentro dessa condição. Né? Sem extremismo. Coisa linda. A gente já tá estourando tempo aqui, o João já me cutucou aqui. Já, né? Tô falando demais. Não, eu controlo. Mas quem sabe a gente vai conversar e vai ter parte 2. Mas eu acho que ficou muito claro, né? Ficou perfeito. Posso só acrescentar mais uma coisinha que eu acho super importante? Que eu já ouvi. Não, fulano não é superdotado. Mas por que você acha que não? Já peguei ele roubando na sala de aula. Já peguei ele matando aula. Quer dizer, já peguei o aluno transgredindo regras. E aí, eu tenho uma notícia que talvez Isso cause... não tem nada a ver. Exato. A questão moral não tem nada a ver com a questão intelectual. Perfeito, cara. É só você olhar, e aí eu vou dar um exemplo bem ruim, as grandes facções do crime. Verdade. Quem coordena Verdade. Tem que ter. as redes são mentes brilhantes, mas que não tem conduta, não tem regra moral, não tem ética. Então, a gente não pode misturar. A pessoa pode ser brilhante. Ela ter ética ou não ter ética Não é tem um nada outro a ver. campo. Né? A gente Uma não coisa pode é uma misturar. Coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. O potencial A intelectual... moral não tem que ter igual ao intelectual dela. Exato. O potencial intelectual, cada indivíduo vai usar como quer.
Perfeito. Seja para o bem, seja para o mal, cada um vai usar como quer. E aí o Perfeito. julgamento moral É outra cabe coisa. à sociedade com as suas leis. É outra coisa. Né? É outra É coisa. outra coisa. Mais alguma coisa? Acho que é só. Hoje, olha só. Minha amiga, minha sócia, obrigado por tudo. Eu que agradeço. Ela volta, porque ela me manda sempre. Isso daqui é um gênio. Imagina. Ai, ai. Imagina. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. Vai diferenciar, vai explicar um pouco mais. E quando tiver mais novidades, a gente vai trazer mais novidades sobre isso, porque eu acho incrível e é pouco falado. Por isso que eu fiz questão de trazer aqui. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Obrigado por trazer assuntos tão maravilhosos. Senta o dedo aí, se inscreva no canal, por favor. Porque aí o YouTube enxerga que isso é importante e é muito importante pra gente tornar uma sociedade mais inclusiva. Valeu, até o próximo episódio, porque inclusão é a questão. Isso aí. Obrigada.